A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes 3, o sábio Salomão deixou um versículo interessante. O versículo 1 me chamou muito a atenção. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas Deus tem um propósito para isso. Eu não sei se você está no tempo de sorrir ou tempo de chorar, se você está no tempo do plantio ou no tempo da colheita, mas Deus tem um propósito para essa fase difícil que você está passando. Deus tem um propósito. Às vezes a gente tem a mania de querer mudar as nossas fases da vida. A gente quer que passa quando elas são difíceis de ser passadas. A gente quer que elas vão embora e que coisas novas chegam. Mas, como o sábio Salomão disse nesse versículo, para tudo Deus tem um propósito. Talvez você está passando este momento para servir de experiências, para quando Deus te dá aquilo que Ele tem para te oferecer, você saiba valorizar, você saiba usufruir, você saiba passar para outras pessoas a sua experiência de vida. Eu aprendo muito com o tempo na Bíblia, né? O tempo de Deus, ele é perfeito. As fases que Deus tem para a nossa vida, elas são perfeitas. E eu observo a parábola do filho pródigo. Quando Jesus contou aquela parábola, eu observo e aprendo, né? Que ainda não era o tempo daquele jovem tomar posse de toda aquela herança, né? E era direito dele, ele tinha parte naquilo ali, aquilo ali era dele, mas ainda não era o tempo de Deus na vida dele. Nós devemos tomar muito cuidado, porque a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Porque se aquele jovem tivesse esperado, eu tenho certeza que tudo teria sido muito diferente. Mas ele apressou, né? Ele teve pressa. E a gente vê que ele se frustrou quando ele pegou tudo e foi embora e gastou tudo. E veio tempos difíceis, veio uma fase difícil e ele perdeu tudo, passou fome, foi envergonhado, foi humilhado e ele teve que engolir o próprio orgulho e voltar atrás na decisão que ele havia tomado para poder voltar à casa do pai. Por que isso? Porque ele apressou, né, o tempo de Deus na vida dele. Se ele não tivesse apressado, ele não precisava engolir o próprio orgulho para poder voltar atrás na palavra dele, na decisão dele. E eu quero dizer para você nessa tarde, qual seja a fase que você estiver passando, espera no Senhor, tenha paciência, como o salmista escreve, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, espere no Senhor, não queira precipitar as coisas, não queira arrastar a corda para poder o nó chegar mais perto até você, tá bom? Porque às vezes você pode se frustrar. Não faça nada sem os planos do Senhor, não faça nada sem uma resposta do Senhor. Não tome decisões precipitadas, aonde você precisa voltar atrás depois. As consequências podem chegar se não for a hora do Senhor na sua vida. Se não for uma resposta do Senhor para você, então você pode se frustrar. Então, nessa tarde eu venho como boca de Deus dizer para você que para tudo Deus tem um propósito na sua vida e o tempo dele é perfeito para você. Somente tenha paciência e espera nele, porque o tempo dele quando chega, ele cumpre e cumpre com fidelidade e com perfeição. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima tarde na paz do Senhor.